Mas trocar de lugar, a gente não faz ideia o que é não ouvir o som de uma música, a voz de uma pessoa, o cantar de um pássaro, até o vento. A gente sente o vento, a pessoa sente o vento, mas ela não ouve a sua brisa, o seu barulho. E é por isso que hoje a Paloma Bueno está aqui conosco, que é tradutora e intérprete de Libras. Paloma, você é muito bem-vinda. Obrigada. Há quanto tempo você se especializou nessa área? Bom, foram etapas, né? Para se tornar uma intérprete, a gente passa por uma etapa que é o primeiro aprendizado do idioma, né? Eu aprendi entre os 15 e 17 anos, por curiosidade. Tive um namorado surdo por uns 2 anos, então, assim, acabei aprofundando o contato com a língua, né? E aí, depois disso, eu fui avançando em níveis, né? Assim como outros idiomas, né? Básico, intermediário e avançado. E aí, depois vem a especialização de intérprete. No meu caso, na minha época, 15 anos atrás, pouco mais, não existia ainda graduação, não existia curso de letras com foco em Libras. Hoje em dia já existe, é algo mais recente. E aí eu fui então, fazendo agora tem formação acadêmica, Sim, não tem só acadêmica. A formação na língua de Libras, não. Isso, tem, hoje em dia tem bastante, é bem mais acadêmico, tem graduação, pós-graduação. Na minha época já existia aí os cursos de pós, então tinha as opções, muito com foco ainda em educação, e aí eu fiz a parte de tradução e interpretação, porque eu já tinha fluência na língua. Então, é esse degrauzinho, né? Básico, intermediário, avançado, curso de tradução e interpretação, depois que você já tem um nível bem avançado na língua. E aí eu me especializei, foi a minha pós-graduação, e aí eu já atuava, já tinha contato com surdos, os próprios surdos iam me incluindo, me convidando para ser intérprete deles em algum contexto, e foi acontecendo naturalmente, assim, não fui eu que escolhi a área, eu digo que as pessoas que me escolheram, então foi algo bem natural, assim. E eu imagino que essa comunicação seja em qualquer língua, né? Mas essa comunicação de você conseguir chegar a esse público que entende o que você diz, para eles é muito bom. E para você é uma troca também. Você tem essa alegria, a felicidade, porque como intérprete de Libras, você se coloca no lugar deles. Sim. Pela convivência, porque é muito difícil ser intérprete e não estar em convivência com a comunidade surda, né? Então, eu trabalho com surdos, junto com surdos na minha equipe, na minha empresa, tem pessoas surdas. Então, eu sempre os convido para que eles trabalhem nos projetos, na equipe, seja avaliando, seja como tradutores, seja simplesmente dando opinião, né, sobre o trabalho, sobre o resultado, ou sobre o processo para que o resultado fique bom. Então, sim, é muito prazeroso, assim, porque é uma troca, porque o tempo todo eu estou aprendendo ou algum sinal novo, ou alguma gíria que surge, alguma coisa assim, ou algo muito específico que ainda nem existe um sinal em Libras, mas sim uma estratégia de comunicação. Explica visualmente assim, né? Como aconteceu com o Bença Mãe. É uma questão mais visual. O surdo enfim, tem a questão do não ouvir, mas tem essa compensação do visualizar. Então, o surdo, ele se comunica muito pela visualidade dos fatos. É tudo muito visual e eles têm uma percepção visual muito acurada que a gente não tem. Então, às vezes, ele olha para você, ele percebe que não está muito legal, que você não está bem. Às vezes, a gente fala, tá tudo bem, uma sensibilidade maior também. Tem. Visualmente, assim, eles percebem coisas que nós, ouvintes, visualmente não percebemos. Nossa, não percebi. Aí tem uma luzinha piscando ali longe, ali pequenininha, ali longe, a gente nem percebe. Mas para eles, às vezes, está incomodando. É uma luzinha piscando lá longe e às vezes tem alguma coisa errada na elétrica e ninguém percebeu, sabe? Então, a questão visual deles é muito interessante. Quando nós falamos língua, Libras, que é uma língua, nós pensamos também em outras línguas de outros países, que é a forma de comunicação de determinada... Claro, de cada país tem a sua língua, enfim. Só para resumir. A língua de sinais, o Libras, ela tem formas
que podem ser interpretadas tanto no português quanto em outras línguas também? Sim, cada país tem sua língua e dentro de cada país pode ter suas variações. Então, assim como a gente tem sotaque no português, no norte, no sul do Brasil, na língua de sinais brasileira também tem. Então, o jeito de sinalizar mais no sul, para o norte, nordeste, centro-oeste muda um pouco. Então, existe assim uma variação dentro do próprio país e cada país tem a sua língua por conta da influência cultural. Então, vou dar um exemplo prático. Como que a gente come no Brasil? A gente come de garfo e faca. Linguisticamente, a gente tem uma influência francesa, então o sinal de comer para a gente é assim, e a gente come usando garfo e faca. Então, se você está explicando o que você está comendo, você pode fazer assim, mas o sinal de comer é esse aqui. Então, na França, Estados Unidos, é esse sinal, por exemplo. Só que lugares onde não se usa garfo e faca, e sim hashi, né? Então, em países onde não se usa garfo e faca, por exemplo, o verbo comer é diferente. Então, a influência cultural acaba influenciando na língua de sinais. Então, no Brasil é assim. Na Europa, pela influência francesa, assim, é assim, ou assim também. Bem parecido. E com hashi com os dois dedos. Sim, assim, comer. Então, em alguns países pode ter essa variação devido... Então, esse é só um pequeno exemplo de como a língua de sinais ela é visual, cada um na sua característica, e também com a questão da influência do país, a influência cultural, visual. Então, isso influencia bastante na composição dos sinais. Aproveitando o seu conhecimento, né, nesta língua de Libras, você, inclusive, tem um estudo. Parece que 70% dos surdos, eles têm uma dificuldade, inclusive, em entender a língua portuguesa. Por quê? Bom, existem vários níveis de surdez. Tem pessoas que ouvem um pouquinho, tem pessoas que não ouvem nada e tem pessoas que vão perdendo a audição com o passar do tempo. Às vezes, o que eu vejo que acontece muito, na verdade, é que algumas crianças, elas podem demorar 2, 3 anos para que os pais percebam que ela é surda. Nessa percepção, até se tomar alguma providência, seja ou cirúrgica, ou seja do aprendizado de alguma língua, já existe aí um prejuízo. Então, imagina, né? Quando a gente chega na escola, no Brasil, nós ouvintes, a gente chega na escola falando qual língua? Português. Português. Por quê? Porque a gente ouviu antes da escola, a gente ouviu desde bebê e foi aprendendo e chegou na escola conhecendo a língua falada. A língua ouvida que a gente aprendeu a falar. O surdo, quando chega na escola, ele não sabe português, porque ele não ouviu português, então ele chega sem língua. Geralmente, o que acontece também é que a maioria dos surdos são filhos de ouvintes. E às vezes esse ouvinte demorou para detectar essa surdez, para perceber. E muitas vezes há uma insistência ainda de tentar ensinar o português falado. Só que para aprender o português falado tem que ser assim, de frente. Não tem essa liberdade de aprender correndo, de costas, ali num convívio mais realista, que para nós ouvintes é realista para ouvintes, mas não é tão realista para surdos. Então, ensinar português para surdos é uma questão muito delicada, né? E exige muito mais atenção, mais tempo. E aí é um processo muito longo também, né? Porque já se começou a aprender tardiamente. E aí, esse surdo que já tem uma questão, ele já aprendeu o mundo, o surdo ele aprende pelos olhos. E aí, esse surdo que tem toda uma experiência visual tem que começar a aprender uma língua que é falada. E aí acaba havendo um atraso, né, de linguagem, uma defasagem de linguagem. Por isso que a língua de sinais é tão difundida, porque o surdo aprende muito mais fácil a Libras do que o português. É que os pais já têm mais resistência. E aí, quando chega na escola, ele não tem base para aprender o português escrito baseado na fala. A professora ensina muito ainda, os professores ainda ensinam muito, insistem muito no termo A, B, O, bola. E aí vai linkando o falado, para o surdo não faz sentido. E aí acaba gerando essa defasagem, porque o ensino de português para surdos, ela deveria ser, o ideal é como segunda língua, algo assim, né, nesse contexto. Ou que fosse mais, com uma metodologia mais visual para surdos, mais adaptada, por isso essa realidade. Porque esse surdo ele já chega na escola sem o português. E os ouvintes chegam na escola com o português. Com o português, então, a realidade, pela convivência. Exatamente, pelo contexto.
Até aproveito para mandar um beijo carinhoso para toda a equipe do Instituto Dona Carminha. Vocês fazem um trabalho excelente. Eu tive a oportunidade muitas vezes, poucas, mas assim, de ter o contato e de ver o esforço para que isso aconteça de uma maneira prazerosa. Porque as pessoas ficam desesperadas tentando fazer e falam e gritam, e não é para gritar. Não resolve. Gritar não resolve, porque a pessoa não vai ouvir. Então, eu queria que você desse uma dica para nós também de como nós podemos nos comunicar com uma pessoa que diz, né, da melhor maneira, que ela é surda, que ela não vai conseguir ouvir você. Então, muitas vezes, como eu estou falando aqui agora, gritar, que é o mais comum. Sim, a pessoa não entende que porque às vezes a pessoa tem uma referência de uma avó, alguém que perdeu a audição e acha que gritar resolve, porque aí vai ouvir. Então, existem níveis de surdez e aí não resolve gritar, porque se a pessoa tem uma surdez profunda, não vai adiantar mesmo. Então, às vezes a pessoa surda, ela já chega assim, pode escrever? Ou então você aceita que eu escreva aqui no celular e aí vai mostrando. Algumas pessoas aceitam a escrita ou até propõem isso. Outros surdos falam assim, olha para mim, fala devagar que eu faço leitura labial. E aí você vai falar mais devagar ou sem, né, sem tampar a questão visual ou pedir para tirar uma máscara. Né? Então esse surdo pode pedir assim, pode tirar a máscara porque eu preciso da leitura labial. Então tem surdos que fazem leitura labial e pede para tirar a máscara, ou pede para se comunicar por escrito, ou enfim, cada surdo ele na hora ele já vai demonstrar a melhor forma que ele gostaria de se comunicar. Em alguns casos um aplicativo que faz a transcrição do que você está falando, ou um aplicativo de Libras. Então, tem pessoas surdas que têm o seu próprio jeito, assim, de se virar, vai depender do nível e de experiência que ela tem com os ouvintes. Inclusive, esse mês de setembro é um mês bem especial. São 3 datas, Paloma? São 3 datas, fora as que eu não recordo. Dia 23 é o Dia Internacional, né? Isso mesmo. Agora, hoje, dia 26, é o Dia Nacional dos Surdos, Dia dos Surdos, e dia 30, Dia do Tradutor e Intérprete de qualquer língua. Então a gente já pode adiantar os parabéns para você aqui. Para isso. Já dando parabéns para ela. Intérprete aqui, já representando a categoria de profissionais já. Você falou uma coisa sobre a escola, que ele chega sem saber o português. A criança chega com a dificuldade e eu acho importante nós colocarmos aqui que foi imposto aos professores a inclusão sem a preparação deste profissional para receber as variantes desta inclusão. Sim, porque são muitos contextos e cada família tem sua forma de trabalho, sua linha, né, de trabalho. Então, alguns acreditam na oralização, né, na oralidade e na fonoaudiologia. São formas de trabalhar. Alguns acreditam que, nos casos onde os pais são surdos, lógico que eles vão privilegiar Libras, então tem formas de trabalho. O que aconteceu é que, há alguns anos, foi feita uma legislação de incentivo para que todos os cursos de licenciatura e pedagogia, de formação de professores, tivessem uma disciplina de Libras obrigatória, de 30 a 40 horas, cada universidade, ao seu critério, ofereceu a disciplina, e para demais cursos, são disciplinas optativas. E aí o que aconteceu foi que os professores passaram a ter uma noção básica e as legislações foram avançando, que bom, para aceitar, para incluir pessoas surdas, com deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí foi aceitando as inscrições, para que não houvesse rejeição e exclusão. Mas aí, na prática, não deu tempo de preparar ainda todos os professores, toda a estrutura para receber e fazer um atendimento, considerando essa diversidade. Tem pessoas surdas que também têm dificuldades de visão, tem pessoas surdas que também têm outras questões que não só a surdez. Então, é complexo também, é uma realidade bem complexa, mas temos tido avanços, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Libras, a própria formação de professores, o avanço nos cursos de formação de licenciatura, de pedagogia. Isso é uma evolução. Sim, é uma evolução muito grande. O Brasil acaba sendo também uma referência nesse aspecto. Além de ter leis, na prática a gente vem avançando. Então, a boa vontade dos professores, a boa vontade também na parte de legislação
O Brasil é um dos países que mais tem lei nesse aspecto. É um país ranking, assim, de legislação, regulamentações. Então, a gente está caminhando muito bem, assim. Temos muito o que avançar, mas a gente já tem conquistas para comemorar. Ótimo, então se hoje é um dia especial, já tivemos no dia 23, vamos ter no dia 30 para os profissionais desta área, então nós só temos que agradecer. E agora, para a gente fechar, uma das coisas que as professoras, os professores, os educadores de uma maneira geral, gostam de ver é a evolução também dos seus alunos. E eu imagino você, no contato com todas estas pessoas, você deve ter muita história. Nossa, demais. Eu confesso que o meu trabalho é mais com adultos, né? Minha experiência é mais com jovens em entrando no mercado de trabalho, em formação universitária e mais assim, mais os adultos, né? Essa é a minha maior experiência, assim. Então, já vi muita coisa, assim, muitas histórias tristes, horríveis e histórias engraçadas alguma que te também. Marcou? Olha, no começo da minha carreira, eu vou contar um mico, porque eu acho que assim, né, só para refletir como a surdez ela é invisível. A gente às vezes está num ambiente e não sabe se ali tem o surdo. É muito interessante, em qualquer lugar. Todo lugar que tem muito público, você pode imaginar, será que tem algum surdo aqui? Uma vez uma amiga minha, no começo da minha carreira, ela falou assim, chama aquele... Eu achei, é óbvio, né? A gente sempre acha que a pessoa surda, ela não é é invisível, né? E aí ela falou assim, Paloma, chama aquele rapaz ali. Ela falou, corre. Porque ele estava andando, se afastando, se distanciando. Eu, fulano, correndo atrás. Fulano, ela, para de gritar, ele é surdo. Quer dizer, eu como intérprete num lugar, só que assim, ela não me avisou que ele era surdo. Eu só fui no óbvio para mim. Então assim, chama ele para mim, minha amiga falando para chamá-lo e ela era também intérprete. Então, assim, eu achei engraçado que eu falei assim, gente, que vergonha, como assim eu sou intérprete e fiz isso? Mas você não sabia. Não sabia. Mas é isso, a surdez, ela é invisível. Eu nunca sei se a pessoa do meu lado, atrás ou naquele ambiente tem alguma pessoa surda que está tendo ou não alguma assistência, alguma acessibilidade e é invisível. Às vezes a gente fica sem saber, a gente entra, participa de algum evento ou está assistindo alguma programação e não pensa, poxa, será que tem uma legenda para acionar ali, para alguém assistir? Poxa, eu queria tanto indicar esse conteúdo, mas eu não posso compartilhar porque os surdos vão questionar. Não tem legenda? E aí fica uma situação meio eu já fui cobrada por não ter legenda, já fui. Mas eu acho que a legenda e mesmo a linguagem, né, a língua de Libras no cantinho da TV, né, que é para passar esta informação para quem está em casa e tem essa deficiência, respeito, é dignidade a quem está do outro lado. Sim. Então eu quero agradecer, Paloma, você por estar aqui. Inclusive, eu não sei se você já assistiu esse filme, eu fiquei o tempo todo conversando com você, tentando lembrar do filme, daquela família de pescadores em que ela canta... Coda. Que foi premiado. E só ela, a única falante era a filha caçula. Sim. Mas o pai, a mãe, os irmãos todos, eles não falavam, eles tinham a deficiência. E é muito, muito interessante como que o filme desenrola. Gente, vale a pena assistir. Você vai entrar no universo dessa família e vai entender o que eu falei no começo do programa sobre a empatia. Vale a pena assistir. Quero agradecer, Paloma, mais uma vez te parabenizar já antecipadamente pelo dia 30, você e através de você todos os outros profissionais e agradecer por estar aqui conosco hoje. Parabéns. Eu que agradeço, foi um prazer e uma honra participar desse programa. Ai, que delícia. Gente, eu queria conversar mais, viu, gente? A Paloma vai voltar, se Deus quiser. Quem sabe ensinando pra gente. Hoje eu fui brincar, né? Eu fiz o oi. Como que é? O oi você faz um arco assim? Isso. Não, pra cá, né? Isso. Assim é o oi. Isso mesmo, assim é oi. E para falar que você é muito bonita, é só... Tá, gente. Olha, a Paloma, eu brinquei com ela, né? E realmente, depois que eu faço assim, eu termino assim. Isso. Pronto, aí ela já sabe que ela é bonita. A Bia ajudou também, A né? Bia é maravilhosa. Parabéns pelo trabalho, Bia. Ai, os aplausos! E olha, gente, nós estamos aqui na Século XXI de portas abertas para abrir o nosso coração para os muitos universos
das pessoas que estão assistindo. Então, você pode também sugerir para a gente, né, pautas, você pode sugerir ideias, pessoas, profissionais. Isso é muito importante para nós. Então, hoje eu fiquei feliz de receber a Paloma aqui